Boa noite, Monge Gensho e Sangha. O que é entrevista e como funciona? Obrigada. Bom, entrevista com o professor é a sua oportunidade para contar suas dificuldades particulares com a prática, ou com a própria vida, ou com a sua própria mente. E nós temos uma estrutura para agendar entrevistas, os colaboradores recebem links no Telegram, aí fazem contato com a Sônia Nogueira, que está aqui, e que agenda as entrevistas em todo um mecanismo em que o Google nos ajuda bastante, em que está na agenda, e simplesmente eu cumpro aquilo que for agendado e que a Sônia decidir. É assim que funcionam as entrevistas. Boa noite. Durante a prática, enquanto ouvi os sons perpassando a mente, me surgiu o questionamento: quem sou eu? Deveria prosseguir nesse pensamento ou deixá-lo passar? Deixe ele passar, é uma pergunta bastante relevante, talvez a única grande pergunta que importa e que sobra no fim, né? Mas se você resolver essa pergunta, todas as outras estarão respondidas. E por isso, então, é uma pergunta bastante relevante. Mas não é no zazen que nós vamos resolver e raciocinar acerca de perguntas. Não é com o nosso intelecto, nosso raciocínio, nosso cérebro que nós vamos decidir coisas e vamos progredir no caminho espiritual. O caminho espiritual, ele, pelo contrário, passa pelo abandono dessa mente que quer raciocinar, opinar, que quer ter ideias, que acha isto ou aquilo. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. Uma dúvida sobre um grupo de pessoas que se juntam para fazer zazen. Se uma das pessoas acaba levando um bebê ou uma criança que acaba chorando ou atrapalhando as outras pessoas que estão praticando, como agir em uma situação dessa? Pois é. Claro que nós procuramos ter ambientes tranquilos para fazer zazen, com a menor quantidade de agitação possível. No entanto, se você tiver uma criança pequena e for fazer zazen em sua casa e ela chorar, se você for na sanga e houver uma criança pequena e ela chorar, nós teríamos que fazer uma pergunta. Se a nossa prática, a nossa paciência, a nossa tranquilidade, a nossa aceitação não suporta as ações de uma criança, como é que nós vamos aceitar, tolerar, viver com as grandes agitações provocadas pelos adultos na vida? Boa noite, Sensei. Boa noite, Sangha. Os frutos do nosso karma, karma vipaka, podem afetar outras pessoas? Ou os frutos do karma sempre afetam apenas aquele que pratica a ação? Não, eles atingem toda a nossa comunidade e acabam, o que acontece conosco atinge os outros também. Os frutos das suas ações impactam nos outros. Não adianta alguém dizer assim, não, eu tomei uma decisão, isso para mim é o melhor. Às vezes há pessoas que tomam decisões e dizem assim, não, eu resolvi me matar porque minha vida não é boa. E eu pergunto, e seu pai, sua mãe, seus irmãos, as pessoas que o rodeiam, o impacto sobre eles não te importa em nada? Quando alguém adoece porque não toma providências simples como se vacinar, por exemplo, e fica numa situação grave, dá despesa para toda a sociedade e é internado num hospital, quem paga a conta do atendimento médico dessas pessoas não vacinadas que são internadas hoje nos hospitais e que representam aí quase 90% das pessoas que vão para as UTIs?
Então a pessoa toma uma decisão que pensa que atinge somente a ela, mas não é verdade. Atinge a todos, atinge toda a comunidade. Então os frutos das nossas ações impactam a tudo em volta. Boa noite, Sensei e Sangha. Como professor de artes marciais, estou acostumado com cansaço físico. Porém, bem no início do ano, devido a outras atividades, eu estou sentindo um cansaço mental terrível. Infelizmente, não conseguirei participar do Sextim de Brasília, mas minha sensação é que seria a única coisa capaz de recuperar a minha mente. Silêncio e muito zazen. O que posso fazer no meu dia a dia para melhorar? Gachô. Mais zazen, né? Faça mais. Porque você precisa parar para que sua mente pare, não é? Nós usamos, na realidade, no zazen, o corpo como âncora. Nós imobilizamos nosso corpo, paramos de movê-lo e assim ajudamos nossa mente a parar as suas agitações e o seu perambular de pensamento para pensamento. É através do corpo que nós estamos interferindo na mente. Mente e corpo são uma coisa só, estão conectados. Profundamente conectados, não estão separados. Nós não dizemos meu corpo, meu espírito, minha mente, minha consciência. Para o Zen, tudo isso está conectado. E quando você mexe em uma coisa, mexe nas outras. Então, se você sente um cansaço mental terrível, deveria fazer mais zazen para parar essa agitação mental. Boa noite, Sangha e Sensei. Em um ambiente ou em uma sociedade de pessoas mentalmente perturbadas, qual a postura de um praticante budista para preservar sua sanidade mental? Gachô. Bem, nós vivemos num ambiente e numa sociedade de pessoas perturbadas. A maioria das pessoas está sonhando sonhos de ilusões. Você pode sair para a rua e olhar as pessoas passando nas calçadas, as suas expressões, alguns até falam sozinhos, o seu ar de cansaço, a sua falta de tranquilidade, a maneira como falam, a maneira como se expressam, a sua irritação. Na realidade, nós vivemos num mundo de pessoas mentalmente perturbadas. A postura do praticante budista deve ser tratar de ser senhor de sua mente e não se deixar arrastar pelas ações, pelas palavras, pelo ambiente em volta. Idealmente, você deveria ser capaz de influir no mundo em volta, mas para isso é necessário grande força. Quando nós não temos essa capacidade, temos que nos afastar dos lugares perturbadores e das pessoas também a quem nós não conseguimos influenciar. Mas meu filho me contou uma história hoje. Ele veio à minha casa com um casal de amigos jovens que recém haviam se casado. E eles ficaram aqui algumas horas e foram embora. E depois ele disse, aquela minha amiga disse que se sentiu calma só de estar aqui na nossa casa e disse que havia um ambiente de harmonia e que falar com o Senhor Pai trouxe a ela uma sensação de paz, né? Nós não falamos nada de especial, nem eu falei sobre o Dharma. Mas se você cria um ambiente harmônico, ele influencia as pessoas que chegam lá, não é? E da mesma forma, se você chegar num lugar que é agitado ou que tem pessoas que estão perturbadas e você não pode mudar esse ambiente, você faria bem em se afastar. Boa noite, Sensei. Boa noite, Sangha. Porque nos sutras é muito comum ler que as pessoas despertam apenas ao escutar ou mesmo apenas ao entrar em contato com o Tathagata. Existe algo místico nele
ou são apenas contos? Trata-se de uma questão de estar na beira, não é? Se você está à beira de um precipício, um sopro de vento poderia fazer você cair. E alguém que levou grande tempo no caminho, que treinou muito, que se esforçou e procurou extensamente, como são as histórias dessas pessoas. Vejam que o próprio Buda passou 6 anos na floresta, jejuando, treinando sem parar, para ao fim dos 6 anos, num esforço especial, conseguir despertar. Então, as pessoas que despertam quando têm contato com uma frase, um contato com o Tathagata, elas estavam à beira, né? À beira daquela experiência, e uma simples frase as acordou. A explicação desses momentos assim é esta. Não são simples contos, porque isso continua acontecendo hoje, não é? Pessoas treinam durante longo tempo e aí, de repente, tem uma oportunidade especial, uma experiência repentina. E as narrativas são as mais variadas. Uma pedra que bateu num bambu, o fundo de um balde se rompeu e a água se derramou. Tropeçou e bateu com o pé numa pedra. As mais diferentes ocasiões, acontecimentos, frases provocam o despertar de alguém que está à beira disto. Mas, na realidade, é necessário um grande esforço para chegar até lá. Boa noite, Sensei e Sangha. Como podemos confortar alguém seriamente doente sem apelarmos para santos ou deuses intervenientes? Nesta ocasião, não é a ocasião de ensinar o Dharma. Se eu estiver ao lado de uma pessoa que passou a sua vida inteira rezando para um Deus, ou seguindo uma religião, e eu lhe der a mão e ele estiver morrendo, e ele me perguntar, Deus vai me receber no paraíso? Eu vou dizer sim, vai. Deus vai receber você no paraíso. O que querem que eu diga? Que não? Que isso tudo, vou começar a explicar o Dharma desde o seu início, desde a inexistência de deuses criadores, desde a continuidade, desde o karma, desde a continuidade de vidas após vidas. Neste momento não é mais um momento para isso. Então, se você tiver que confortar alguém que está seriamente doente, o conforte dentro da estrutura de crenças que ele tem. Seja compassivo. Não fique se perguntando, agora é hora de falar toda a verdade, todas as coisas, dar uma aula enorme sobre doutrina, pensamento, filosofia. Não, não é verdade. Essa é a hora de ser compassivo. Mais nada. Portanto, seja aquele que consola, aquele que leva conforto. Não importa como, nesse momento. Boa noite a todos. Muito obrigado por me ouvir. Gachou.